Boa noite, meus irmãos amados. Te convido a abrir a Bíblia no Salmo 131. Se você estiver usando uma das Bíblias da igreja, página 694. Salmo 131, página 694. Assim diz a palavra do nosso Deus. Cântico de peregrinação de Davi. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor, nós amamos a mensagem da cruz e até morrer iremos proclamá-la. Que o Senhor nos dê graça, use a Tua palavra essa noite para nos dar força e esperança para que nós também levemos a nossa cruz até o dia que trocaremos por uma coroa na eternidade. No nome de Jesus. Amém. O que é esperar no Senhor? O Salmo 131 nos faz um chamado, uma convocação. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Se esperar fosse algo natural do coração humano, certamente nós não precisaríamos de um chamado para isso. Nós precisamos ser convocados a esperar justamente por não ser este algo natural ao coração humano. O nosso coração ele se agita, ele se abate, a nossa alma se inquieta. E por isso, somos chamados a esperar. Nós precisamos desse chamado. O próprio Davi, que compôs esse salmo, ele também esperou no Senhor. Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Por que, meus irmãos? Por que nós temos tanta dificuldade em esperar no Senhor? Por que o nosso coração se perturba tanto? A nossa alma se abate tanto? Por que vivemos tão agitados a ponto de ser um desafio esperarmos no Senhor? Esse se mostra um desafio real na vida do cristão. E esse desafio ele aflora no terreno das dificuldades. O título dado a esse salmo, Cântico de Peregrinação, ele se une a outros salmos e forma um grupo de cânticos que é entendido que o povo de Israel, quando eles peregrinavam para Jerusalém regularmente para adorar o Senhor, eles iam durante o caminho da peregrinação cantando a Deus, encorajando uns aos outros com as verdades do Senhor. Peregrinação. Essa palavra é muito usada na Bíblia para ilustrar a vida do crente. A Bíblia não chama a vida do crente de uma temporada de férias na terra. Chama de peregrinação. O apóstolo Pedro, quando ele escreve a primeira carta, ele não só nos chama de peregrinos, mas ele nos dá instruções para o que ele chama do nosso tempo de peregrinação. Se somos chamados de peregrinos, se passamos por uma peregrinação, precisamos de instruções, isso significa que durante essa trajetória teremos desafios. Nós estamos em terras estrangeiras, é uma viagem, não é uma temporada de férias. O próprio Davi, no Salmo 40, quando ele disse que esperou no Senhor, ele também expressou as suas dificuldades em forma de oração. Versículo 11 ao 13. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem.
São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Nós, como crentes peregrinos, passamos por momentos onde o nosso coração desfalece. E o nosso clamor é que o Senhor se agrade e se apresse em nos socorrer e nos livrar. O povo cristão definitivamente não é marcado por viver uma vida isenta de sofrimento. O povo cristão é definitivamente marcado por viver em esperança, na qual tanto cantamos essa noite. Esperar no Senhor, esse chamado do versículo 3, esperar no Senhor, diz respeito à esperança cristã. Tanto que outras versões, como a NVI e a Almeida século 21, traduz esse versículo como: ponha a sua esperança no Senhor. Ao mesmo tempo, meus irmãos, que é verdade que o crente passa por dificuldades e que ele tem um desafio em esperar no Senhor, também é verdade que o Senhor sabe dessa dificuldade. O Senhor sabe dos desafios do seu povo em esperar, em colocar a sua esperança nele. É por isso que ele sabe que ele nos chama a esperar. Por amor e por graça. Ele não abandona o seu povo que em momentos fica agitado com o coração tribulado. Ele chama o seu povo a esperar nele. Se o Senhor permitir nessa noite, eu gostaria de ver com vocês o Salmo 131 e ver como podemos ser encorajados a esperar no Senhor. Davi, ele começa o Salmo se achegando a Deus antes de chamar o povo. E a gente vê nos 2 primeiros versos 2 declarações que nos mostram 2 disposições para um coração que deseja esperar no Senhor. Vamos passar por essas duas declarações e passaremos um tempo meditando sobre o chamado de Deus ao seu povo em esperar. E a minha oração é o que o Senhor faça o que nós aprendemos na EBD nesses últimos domingos. Que Ele use o cântico de peregrinação para que a partir dessas declarações Ele calibre o ponteiro da nossa bússola. Foi isso que nós ouvimos, que as músicas, elas podem ser usadas para redirecionar as nossas prioridades. Que o Senhor use as declarações de Davi nesse cântico de peregrinação e esse chamado para nos redirecionar, seja qual for o trecho que você se encontra na sua peregrinação. Vamos então para a primeira disposição para o coração que espera, que é um coração humilde e contente no Senhor. Versículo 1. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O pastor batista do século XVII, chamado John Bunyan, escreveu um livro clássico chamado O Peregrino. Nesse livro ele relata a jornada de um personagem chamado Cristão rumo à cidade celestial. É uma alegoria clara da jornada de todos os cristãos aqui nessa terra. Em determinado momento da jornada de cristão em rumo à cidade celestial, ele perde um grande amigo, que se chamava Fiel. Eles entram numa cidade chamada Vaidade, e eles passam por uma feira, a Feira da Vaidade, e lá eles são perseguidos a ponto de tirarem a vida do companheiro de cristão, de Fiel. E após perder Fiel, Cristão passa por um momento de dor, de perseguição, mas ele consegue sair da cidade da vaidade. E quando ele retorna ao caminho que era rumo à cidade celestial, ele ganha um novo companheiro, chamado Esperança. E a partir desse momento, até a cidade celestial, Cristão caminha com esperança. Quando eles estão caminhando nessa jornada, logo eles encontram um terceiro personagem, chamado Interesse Próprio. E à medida que eles caminham e conversam juntos, cada vez fica mais claro que a jornada do cristão com esperança seria totalmente oposta à jornada do interesse próprio.
O interesse próprio, ele se separa de cristão e esperança e se junta mais a 3 viajantes: o apego ao mundo, o amor ao dinheiro e a avareza. E ele começa a conversar com esses 3 senhores e ele começa a relatar quais eram as diferenças entre ele e cristão e esperança. Olha o que ele diz: ora, eles, cristão e esperança, conforme sua maneira inflexível, concluem que é seu dever prosseguir sua viagem, ignorando todo o clima, enquanto eu, interesse próprio, aguardo os ventos e a maré. Eles são favoráveis a arriscar tudo de uma vez para Deus. Eu sou a favor de aproveitar todas as vantagens, para assegurar a minha vida e minha posição. Eles são a favor de sustentarem suas ideias, mesmo quando todos os demais estão contra. Mas eu sou a favor da religião, até onde os tempos e a minha segurança suportam-na. Eles são a favor da religião, mesmo quando ela lhes traz aflições e desprezo. Porém eu sou a favor dela quando caminha em sapatos de ouro e com aplausos em dias de sol. A jornada, meus irmãos, do cristão com esperança é oposta à jornada do interesse próprio. O cristão com esperança não caminha com interesse próprio. O cristão, ele arrisca tudo por Deus. Ele o segue mesmo quando isso traz aflições e desprezo. O interesse próprio, ele caminha conforme a maré, e ele só segue a Deus enquanto isso não exige sacrifícios. É sobre isso a primeira declaração de Davi, sobre a incompatibilidade que existe entre o crente e o interesse próprio, entre aquele que caminha com uma esperança verdadeira e aqueles que caminham segundo seus próprios interesses. Essa incompatibilidade no versículo 1, ela é demonstrada em 2 aspectos: a humildade e o contentamento. O primeiro aspecto, a humildade, Davi fala na primeira parte do versículo: não é orgulhoso o meu coração, e nem é, implicitamente, se é arrogante o meu olhar. O chamado à espera que Davi faz ao povo começa em uma disposição para um coração humilde, um coração que não tem uma visão errada acerca de si mesmo. O coração de Davi não era orgulhoso, o olhar dele não era arrogante. Davi certamente não é o único a falar isso na palavra de Deus. Tanto Tiago quanto Pedro citam o seguinte provérbio: o Senhor resiste aos soberbos ou aos zombadores, mas dá graça aos humildes. Essa verdade é expressa de forma muito clara na parábola que o Senhor Jesus conta sobre o fariseu soberbo e o publicano humilde. Vocês lembram como o fariseu orava? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Cheio de si, essa era a oração do fariseu arrogante. Mas o publicano, sem nem conseguir olhar para os céus, ele bate no peito e ora: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. O fariseu, ele faz o oposto ao salmista. Ele chega ao Senhor com um coração orgulhoso, ele se compara a outros e mostra um olhar de arrogância. Mas o publicano da parábola de Jesus era como o salmista. Ele tinha uma visão correta acerca de si mesmo. Ele era um pecador. Ele precisava da misericórdia de Deus. No final da parábola, a gente vê que Deus resiste ao soberbo fariseu, mas ele dá graça ao publicano humilde. É assim que o salmista se achega ao Senhor, com humildade no coração. E muitas vezes, se a gente parar para pensar sobre as nossas vidas, a altivez do espírito muitas vezes provoca as próprias inquietações das nossas almas. Quantas vezes nós ficamos inquietos e chateados por conta que nós temos uma visão muito alta acerca de nós mesmos? A gente passa por problemas e facilmente a gente questiona: por que essa situação está acontecendo comigo? Eu não mereço passar por isso. Eu não mereço passar por isso no meu trabalho. Eu não mereço passar por isso na minha família. Eu não mereço passar por isso nesse relacionamento. A gente tem uma visão alta acerca de nós mesmos, o que provoca inquietações na nossa própria alma. Mas não é essa a disposição do salmista. Se nós quisermos esperar no Senhor,
nós precisamos começar nos arrependendo do orgulho e da arrogância que habita muitas vezes no nosso coração. Nós começamos a esperar no Senhor à medida que, como publicano, nós reconhecemos que somos pecadores e dependemos da graça de Deus. Essa disposição do coração, essa disposição humilde, ela não habita só no coração do crente. Ela se expressa através da vida dele. Olha o que Davi fala na segunda parte do versículo. Eu não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Davi disse a respeito do seu coração, e agora ele diz a respeito da forma como ele vive. Ele não anda à procura dessas coisas. Quem também não andou à procura dessas coisas foi Cristão e Esperança. Depois que eles passaram e se separaram dos três senhores e do interesse próprio, eles seguem a jornada cristã e eles avistam um monte chamado Monte Lucro. E eles começam a conversar se eles entrariam ou não. Eles são até convidados por Demas, porque naquele monte tinha uma mina de prata. E eles começam a conversar, Cristão e Esperança, encorajando um ao outro para não se entregar àquele monte. Quem se entregou àquele monte foi interesse próprio e seus amigos. E o peregrino conta que nunca mais eles foram vistos na jornada. O rio do interesse próprio, do orgulho, da arrogância, ele deságua naturalmente uma vida de busca por lucros. A forma como Davi coloca essas duas verdades, elas estão ligadas. Não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. O crente ele não anda nesse mundo com os olhos para as coisas aqui do mundo. O crente ele anda lembrando que ele não é deste mundo. O Senhor Jesus nos lembra disso no Sermão do Monte. Ele faz exatamente a mesma conexão entre o coração e a forma de se viver. Ele diz, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde os ladrões escavam e roubam. Por quê? Por que a gente não deve caminhar dessa forma? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Um coração orgulhoso, ele vive em busca dos tesouros que são corruptíveis. O que Jesus encoraja os seus seguidores é fazer o contrário disso. Ele encoraja os seus seguidores a se contentarem com o cuidado de Deus Pai. Ele faz com que seus seguidores olhem para a natureza, para os lírios do campo, para as aves do céu, e olhar que como o Pai cuida delas, por que não? Quanto mais dos seus próprios filhos. Davi, mesmo em uma posição de autoridade, ele não estava com soberba, buscando coisas além do que havia recebido por Deus. O seu coração humilde recebia com alegria e contentamento a provisão que veio das mãos do próprio Pai. O Pai que conhece o que os filhos precisam e dá conforme as suas necessidades, enquanto eles vivem em busca do reino de Deus. João Calvino ele diz o seguinte sobre o orgulho no coração humano. É a verdadeira causa de toda a pressa e presunção irrefletida na conduta. Não é o orgulho que conduz os homens, instigados por suas paixões, a realizarem com ousadia lutas presunçosas, a prosseguirem precipitadamente em seu curso e lançarem o mundo inteiro em confusão. Como que um coração descontente no Senhor, que vive em busca das coisas daqui, vai esperar no Senhor? É incompatível. É incompatível. O coração do crente, ele é humilde e ele anda em contentamento. Esse é o primeiro caminho, a primeira disposição para que a gente possa ser chamado a esperar. A gente precisa tirar os nossos olhos das coisas aqui do mundo e gerar no nosso coração uma gratidão pela providência de Deus, pelo que Ele provê em sua graciosa provisão debaixo da sua soberana vontade. Essa alma agitada de um coração orgulhoso não reflete a alma do salmista. Na verdade, ele começa dizendo que é o contrário. Olha o versículo 2. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma,
Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Se a primeira disposição para um coração que deseja esperar no Senhor foi humildade e contentamento, a segunda disposição para aquele que espera é a quietude e a confiança da alma. Davi começa dizendo, pelo contrário fiz. O que ele vai dizer que ele fez é o oposto do que ele não fez no versículo 1. No versículo 1 a gente tinha uma ação em questão, que era andar à procura de coisas grandes e maravilhosas demais. Davi falou que ele não fez isso. O que ele fez? O oposto, o contrário disso. Ele calou e sossegou a alma. Uma alma sossegada, ela está em contraste com um coração orgulhoso e ambicioso. A alma sossegada, ela está em harmonia com o contentamento no Senhor. Eu não quero extrapolar aqui as minhas ilustrações usando o peregrino, mas eu fui graciosamente surpreso ao ler esse trecho no livro e ver como a caminhada de cristão em esperança seguiu em muitos passos que o salmista Davi nos dá aqui no livro. Talvez seja por isso que Spurgeon falou sobre John Bunyan. Leia qualquer coisa por Bunyan e você verá que é quase como se você estivesse lendo a própria Bíblia. Afinal, ele leu as Escrituras ao ponto de todo o seu ser ficar preenchido com a palavra. O peregrino faz-nos pensar e dizer, este homem é uma Bíblia viva. Glória a Deus pela vida de John Bunyan, que inclusive, na peregrinação dele, quando ele escreveu esse livro, ele estava preso por pregar a palavra de Deus. Mas o que eu gostaria então de fazer agora é ler uma paráfrase de um terceiro momento do trajeto de cristão em esperança. Depois de vencer as tentações do Monte Lucro, os nossos peregrinos encontraram um rio agradável que acompanhou o percurso por um tempo, e o nome desse rio era o Rio de Deus. Lá eles desfrutaram de muito cuidado e descanso. Seguindo o trajeto depois disso, conforme o rio se afastava, eles começaram a desanimar pelas dificuldades que encontraram de volta na trilha. Assim, cristão e esperança acabaram pegando um caminho que parecia ser mais fácil, em uma campina que eles avistaram ao lado da trilha. O nome dessa campina era o Caminho do Erro. Logo, uma voz os chamou ao arrependimento, e eles se arrependeram. Mas àquela altura, eles já estavam nas terras de um gigante chamado Desespero. E esse gigante ele era dono do Castelo da Dúvida, que ficava ali por perto. O gigante Desespero captou os peregrinos, os trancou em uma masmorra, e no Castelo da Dúvida, eles foram surrados pelo desespero. O gigante deixou eles numa situação tão angustiante, que ele aconselhou que era melhor que eles tirassem a própria vida do que passar por aquele sofrimento. Mas olha o que a esperança falou para cristão, quando o cristão começou a considerar a possibilidade de tirar a própria vida. De fato, cristão, nossa condição presente é terrível, e a morte me seria muito mais bem-vinda do que viver sempre assim. Mas consideremos o que o Senhor do país ao qual vamos nos disse, não matarás a nenhuma outra pessoa. Consideramos novamente que nem toda a lei está nas mãos do gigante Desespero. Outros, até onde eu sei, já foram pegos por ele, assim como nós. Entretanto, apesar disso, escaparam de suas mãos. Sejamos pacientes, meu irmão, e suportemos um pouco, porque a hora pode chegar que teremos uma soltura feliz. Com essas palavras, esperança moderou os pensamentos de cristão. A alma do cristão se abate. Nessa peregrinação a gente passa por tanto sofrimento, que é fácil a gente se encontrar num castelo de dúvidas e tomar uma surra de desespero. Mas a esperança do cristão é o que faz a alma dele se aquietar. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 42.
Salmo 42, versículo 1. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Davi, que nos chama a esperar no Senhor no Salmo 131, ele passou por situações difíceis, ele fez calar e sossegar a alma dele. Esse é exatamente o termo que ele usa. Fiz calar e sossegar a alma. Quem também fez isso foi o salmista, no Salmo 42, uma descrição clara de uma alma abatida e perturbada. E ele fez a mesma coisa que Davi, calou e sossegou a alma. Como que ele fez isso? Através da esperança. Espere em Deus. Por que está abatido a minha alma? Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio, Deus meu. Meus irmãos, a nossa alma, ela não é fácil de lidar. Como dito, não é natural para o nosso coração esperar no Senhor. Assim como cristão, a gente se afasta por muitas vezes do caminho que era reto, entra num caminho errado, e quando nos percebemos, estamos longe, desesperados, cheios de dúvidas. Mas quando a alma do cristão se abateu, ele não estava sozinho. O Senhor não deixa o crente sozinho. Os crentes do Senhor não vão se perder no caminho. Aqueles que conheceram as boas novas, que tiveram os corações transformados e regenerados, eles têm a promessa de que eles chegarão ao Senhor. A cruz será trocada por uma coroa. Não importa os desafios da jornada, o Senhor usa a esperança para nos ajudar a calar a alma e se lembrar do nosso Deus. Nós não somos controlados e guiados por nossas emoções. Nós somos guiados pela palavra de Deus. É nela que nos apegamos e usamos para fazer calar a nossa alma. Você precisa fazer calar a sua alma. Em momentos de aflição, de angústia, a palavra do Senhor é um instrumento para fazer calar a sua alma. Por que está abatido a minha alma? A gente prega para nós mesmos. E o Senhor nos dá a esperança. Ele nos lembra da promessa e nos dá força para se levantar. A forma como o salmista expressa essa realidade, a ilustração que ele usa, é como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Plena confiança. Você aquieta sua alma. Você se volta para o Senhor. E você confia nele, como uma criança no colo da mãe. Você sabe que ali existe proteção.
Você descansa no Senhor. À medida então que nós calamos a nossa alma, nós passamos a confiar. À medida que nós temos uma disposição no nosso coração de humildade e contentamento, uma disposição de quietude e confiança, parece que agora o nosso coração está ajustado. O ponteiro da nossa bússola parece agora estar calibrado pelas verdades bíblicas. E agora Davi faz um chamado ao Senhor, ao povo, um chamado ao povo do Senhor. É nesse chamado que eu quero passar o resto do nosso tempo aqui nessa noite. Versículo 3. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse versículo, esse chamado ao povo de Deus, ele responde pelo menos 4 perguntas. Quem espera em Deus? Onde ou em quem eles esperam? Quando eles esperam? E por que eles esperam? A primeira pergunta, quem é chamado a esperar? Espere, ó Israel. O povo de Deus é chamado a esperar. Israel, no contexto aqui do salmista, era o povo de Deus. Era o povo que Deus construiu uma aliança e fez uma promessa de que salvaria a eles. E é esse povo que é chamado a esperar. Se nós quisermos entender a esperança cristã, nós precisamos entender o que é o povo cristão, ou quem é o povo cristão, ou quem pertence ao povo cristão. Onde o povo de Deus espera? Ou em quem? Espere, ó Israel, no Senhor. É em Deus que o povo espera. O termo aqui, Senhor, ele está com todas as letras maiúsculas, porque era uma referência ao nome de Deus, Yahué, a forma como Deus se revelou ao povo. Quando Davi chama o povo a esperar, ele tem um Deus específico, é uma esperança concreta, não é uma vã esperança. Se nós quisermos entender e pensar sobre esperar no Senhor, nós precisamos conhecer o Deus verdadeiro. O povo de Deus espera no Senhor. Quando o povo de Deus espera nele? Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Em todo tempo é quando o povo de Deus espera nele. Não existe um momento em que os crentes esperam. Nós caminhamos em esperança. A esperança é a marca do povo cristão, é o modo de viver, agora, hoje, daqui a pouco, amanhã, daqui anos. Enquanto estivermos aqui, nós caminhamos esperando no Senhor. Se nós quisermos entender sobre esperança, precisamos entender como então esperamos no Senhor em todo o tempo. A gente leu o versículo todo e 3 perguntas foram respondidas. Quem? Onde? Quando? E eu falei que eram 4. Por quê? Porque o povo de Deus espera no Senhor desde agora para sempre. Essa pergunta, a resposta dela, é o esqueleto que sustenta todo esse salmo. O salmista ele só tem um quem, um quando e um onde, por conta do porquê. Nós devemos esperar no Senhor, porque é no Senhor que nós somos salvos. Davi ele não tem uma esperança porque ele teve um coração perfeitamente humilde e uma alma perfeitamente quieta e sossegada. Ele teve esperança porque ele foi salvo pela fé na promessa de Deus. A fé de que Deus prometeu que viria um Messias salvar o seu povo. E quem nos diz isso é a própria Bíblia, lá em Hebreus 11, quando diz: pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé que Davi pôde esperar no Senhor, ter um coração humilde e contente, uma alma quieta e sossegada. A fé de Davi estava naquele que viria cumprir perfeitamente o Salmo 131. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus foi quem caminhou perfeitamente em humildade e contentamento. Paulo diz aos Filipenses que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus
ele foi perfeitamente humilde, o seu contentamento foi perfeito. Ele caminhou em uma quietude de alma perfeita, no pior momento, quando ele carregava a ira de Deus, quando ele estava sobre a cruz. Isaías diz que ele foi oprimido e humilhado, não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Diante do maior desafio, quando ele estava de frente com o seu chamado à cruz, ele aquietou a sua alma e confiou no Senhor. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus, o servo sofredor, humilde, contente, confiante, é Ele que nos chama a esperar no Senhor. É porque Ele cumpriu o Salmo 131 que nós esperamos no Senhor. É porque Cristo veio que Davi podia confiar e esperar no Senhor. Porque ele teve fé nessa promessa. Ele teve fé que o Messias viria. E o povo de Deus hoje tem fé que ele veio. A promessa foi cumprida. Sabe como o cristão saiu do castelo de dúvida e do gigante desespero? Ele se lembrou que ele tinha uma chave. E a chave era chamada promessa. A promessa conduz à esperança cristã. É por conta da promessa que foi prometida aos antigos e foi cumprida a nós agora que nós podemos esperar no Senhor. No mundo, a esperança ela é vaga, ela é inconsistente. As pessoas elas esperam em qualquer coisa. Elas esperam que as coisas vão melhorar no momento que a carreira delas decolarem. Elas esperam que as coisas vão melhorar na hora que elas se casarem, ou na hora que o casamento melhorar, ou na hora que elas tiverem filhos. As pessoas esperam até na política. Confiam que se mudar o governo tal, aí sim a minha vida vai melhorar. As pessoas no mundo colocam a esperança em tudo. E quem espera em tudo, meus irmãos, não espera em nada. São vãs filosofias. Os alentos da alma não são satisfeitos nas coisas deste mundo. As agitações da alma não são aquietadas nos bens e nos prazeres deste mundo. Pelo contrário, foi a expressão que Davi usou, pelo contrário, essas coisas só agitam a nossa alma. Mas não são em vãs esperanças que o cristão é chamado a esperar. Ele aquieta a sua alma, porque ele sabe que no Senhor ele está salvo. Nós colocamos nele a nossa esperança, porque na cruz ele se fez esperança. A nossa esperança é clara na cruz, na obra de Cristo. É o único caminho para se esperar. É o único caminho. O texto de Hebreus que nós lemos mais cedo diz que Deus jurou a promessa da salvação por seu próprio nome. E para que Deus fez isso? Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Nós, que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Se você ainda não correu para esse refúgio, antes do chamado à esperança, você tem o chamado da fé. O Senhor te chama a colocar a sua fé em Cristo. A colocar a sua fé que a obra de Cristo na cruz foi suficiente para pagar o preço dos seus pecados. Você primeiro precisa colocar a sua fé, que é vista em frutos de arrependimento. E à medida que você coloca a sua fé em Cristo, se arrepende dos seus pecados, você se torna parte do povo de Deus. Este é o povo de Deus. É aqueles que colocaram a fé em Cristo, que se arrependeram dos seus pecados. E quando você faz parte do povo de Deus, você é chamado a esperar no Senhor desde agora e para sempre. Não espere, você que ainda não está no Senhor, não espere para colocar a sua fé em Cristo.
Não espere para olhar para as Escrituras e ver que o que estava sobre você era uma condenação eterna. O que estava sobre nós, todos nós, povo de Deus, era uma condenação eterna. E essa realidade só mudou, porque Deus jurou por Ele mesmo que Ele enviaria o Messias, aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que entraria o Santo dos Santos, o precursor, que por Ele a ira de Deus foi desviada, nele foi derramada toda a ira, e por conta da nossa fé nele, nós podemos esperar. Agora, se você já correu para esse refúgio seguro, você está ciente que essa vida é uma peregrinação. Se você ouviu o evangelho verdadeiro, você não foi enganado de que essa vida seria 1000 maravilhas. Se você ouviu o evangelho verdadeiro, você não foi enganado de que se você colocasse a fé em Cristo, as coisas iam melhorar porque você ia ganhar o carro do ano, a melhor casa, porque o seu emprego ia melhorar. Se você ouviu o evangelho verdadeiro, você ouviu que colocando a sua fé em Cristo, você estava salvo da condenação. E se agora você está em Cristo, o seu coração é humilde. Você anda em contentamento, você não se preocupa com os lucros desse mundo. Você aquieta a sua alma, você sossega a sua alma. E hoje o Senhor te chama a esperar nele. Você colocou a fé em Cristo, mas a nossa jornada é uma peregrinação. E eu não sei qual trecho cada um de vocês estão. Talvez vocês estão passando pela feira das vaidades e estão sofrendo perseguições. Talvez vocês estão sendo tentados pelo monte do lucro. Talvez vocês até se entregaram à campina do caminho errado e agora estão num castelo de dúvidas, tomando uma surra do desespero. Para todos nós, o chamado de Deus é: espere no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar? Senhor, a sua esperança é a âncora da nossa alma, segura e firme. Nos ajude a esperar com paciência pelo Senhor. O Senhor se inclina a nós. Pai, o Senhor nos ouve quando clamamos por socorro. Um dia, o Senhor nos tirou de um poço de perdição. O Senhor nos tirou de um atoleiro de lama. O Senhor colocou os nossos pés sobre uma rocha. O Senhor, pela graça, firmou os nossos passos. O Senhor colocou em nossos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Pai, faça com que as pessoas vejam estas coisas no meio do teu povo e que elas temam ao Senhor, que elas confiem em Ti. Nos faça, pela graça, bem-aventurados em colocar no Senhor a nossa confiança, a nossa esperança. Nós somos pobres e necessitados, porém o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso amparo, o Senhor é o nosso libertador. Senhor, nosso Deus, nós te pedimos, não te demores, no nome de Jesus. Amém.